me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Aumenta, Senhor. Aumenta, Senhor. Aumenta, Senhor. Fogo em nós. Acende o fogo em nós, Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu estarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar. Amém, amém, amém. Graça e paz, amados e queridos irmãos, em Cristo Jesus. Estamos em mais uma noite de domingo, prontos para iniciar mais um tempo de adoração. A todos vocês que estão conosco, sejam muito bem-vindos. Queremos, nesse momento já, estarmos adorando a Deus, atraindo a presença do Senhor para o nosso lar, para a nossa família. Você pode ainda estar convidando alguém para estar conosco a partir deste momento. Amém? E eu quero, desde já, cumprimentar nossos irmãos, irmão Paulo e irmã Karine. Sejam bem-vindos, graça e paz. Amém. Graça e paz, pastor. Graça e paz, irmãos. Amém, meus irmãos. Fiquem à vontade. Vamos começar o nosso culto hoje com uma canção de adoração. Aquele louvor que a gente chama ele de, para a abertura do culto, um canto convidativo, e que você que está do outro lado desfruta o máximo possível desse momento de louvor. Nós temos otimizado esse tempo inicial para podermos aproveitar melhor o nosso tempo. Você entre na presença do Senhor, você desfrute de adoração. Fiquem à vontade, irmãos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que estão conectados nesta live. E que não seja somente uma live, mas seja um momento da gente estar cultuando a Deus. Amém? Como se a gente estivesse na igreja. Que nós façamos desse lugar agora o nosso altar ao Senhor. Amém? A graça e a paz, irmã Simone. Aleluia. Amém. Karine, um momentinho. Eu quero saber aqui do pessoal se todos estão ouvindo bem. Tem alguém que não está ouvindo, mas talvez, às vezes não é no geral, é uma pessoa à parte. Gustavo, que está aí acompanhando, está ouvindo bem? Você está ouvindo bem aí, Karine? Sim. Amém. Então, joia. Então, vamos em frente. Glória a Deus. Amém. Vamos desfrutar desse tempo. Vamos convidar o Espírito Santo, porque sem ele,
Nada disso aqui faz sentido. Amém? Verdade. Vamos Amém. convidar Ele, em nome de Jesus. Fique à vontade, Espírito Santo de Deus. Nós queremos te dar o nosso louvor nessa noite. Receba a nossa adoração. Não há nada melhor, não há nada maior a que se compara, aleluia, esperança viva. Diga para Ele, em tua presença, Senhor, eu já recebi. Eu já recebi o mais doce amor que me resgatou livre e hoje livre estou. Sou livre para te adorar, Senhor. Em tua presença, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração ser inundados por tua glória, Senhor. Nós te queremos, Senhor. Vem, Espírito Santo. Aleluia. Enche esse lugar, Espírito Santo, com a tua glória. Aleluia. Não há nada melhor. Declare comigo. Não há nada melhor. Não há nada maior a que se comparar. Esperança viva em tua presença, Senhor. Eu já recebi, Senhor. Eu já recebi o mais doce amor que me resgatou. E hoje eu livre eu sou para te adorar em tua presença, Senhor. Eu quero que você levante a sua mão aí na sua casa. Santo Espírito, és bem-vindo. Adora esse Deus. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração ser inundado por tua glória, Senhor. Tu és bem-vindo aqui. Inunda esse lugar, inunda cada casa onde esse culto está entrando. É o desejo do meu coração, inundados por tua glória. Você vai declarar: vou me lançar e mergulhar em tua presença, ser confundido por tua glória e tua bondade. Vou me lançar e mergulhar em tua presença, ser consumido por tua glória. Uma vez declaro: eu vou me lançar. Vou me lançar e mergulhar em tua presença, ser consumido por tua glória e tua bondade. Vamos declarar mais uma vez: Santo Espírito. Aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar
encher este lugar. É o desejo do meu coração ser inundado por tua glória, Senhor. Inunda, Senhor, inunda nossos corações. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Graças a Deus, irmão Paulo, Karine e demais irmãos, por essa canção onde nós declaramos que o Espírito Santo, o Espírito Consolador, segundo a Bíblia, o Paracleto Divino, o consolo de Deus dado aos homens, seja bem-vindo em nosso meio, e que em cada lar, em cada família representada, não falte nesta noite a doce presença do Espírito Santo em nome de Jesus. E para darmos continuidade a esse momento de louvor, esse tempo de adoração, eu quero orar com você, orar por você que está comigo. E nossa proposta nesta noite, nesse momento de culto, que você possa dedicar de forma intencional esse tempo ao Senhor. Que você possa evitar. Eu sei e imagino quanto é difícil vencer todas as distrações que tentam sabotar nesse momento a interação sua conosco e, consequentemente, claro, com a presença de Deus. Mas eu quero aqui ler o que está escrito no livro de Atos, capítulo 2, para darmos continuidade a esse tempo de louvor, esse tempo de adoração, quando a Bíblia nos fala sobre a descida do Espírito Santo. E como nós declaramos, seja bem-vindo aqui, seja bem-vindo aqui. E assim como aconteceu com a igreja primitiva, aconteça também conosco, que haja um derramar, que haja um mover, que haja uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus sobre nós e em nós, para a glória do Senhor. E a Bíblia diz, em Atos 2, verso 1 a 4, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concediam que falassem. Amém? Que esta noite, assim como tem sido nossos últimos cultos, possamos ouvir mais do Espírito Santo, mas mais do que ouvir, possamos ter as nossas experiências pessoais intransferíveis com o próprio Espírito Santo. Oremos ao nome de Jesus. Bendito Deus e eterno, no teu nome iniciamos mais um tempo, mais um culto ao Senhor, nesse formato ao qual nos encontramos. E mesmo em meio a esse distanciamento físico, nós queremos nos colocar diante do Senhor para pedir que a tua presença manifesta pelo teu Espírito Santo seja uma realidade em meu lar e no lar, ó Deus, das famílias que se encontram conosco em nome de Jesus. Que possamos, ó Deus, gerar expectativas em nosso coração, que possamos atrair, Senhor, no melhor sentido da palavra, a tua presença para o lugar aonde nós estamos. Tua palavra diz que nós somos templo do teu Espírito. E eu quero aqui declarar, fique à vontade, assim como nós cantamos na canção, também queremos expressar
em oração. Fique à vontade, Espírito Santo. A casa é tua. Fique à vontade, Espírito Santo. Este ambiente é teu. Por isso, em o nome de Jesus, nós oramos ao Senhor e consagramos esse tempo para que em tudo e em todas as coisas teu nome seja glorificado. Assim nós oramos, recebe nossos cânticos em adoração, usando a vida, Senhor, da irmã Karine, do irmão Paulo, para que nos conduza na pessoa de Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Amém? Fiquem à vontade, meus irmãos. Vamos dar continuidade a esse tempo tão gostoso de adoração. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória Vamos adorar a Deus. Pedindo que o Espírito Santo, nessa noite, levante os que estão caídos, restaure as feridas, dores, cure. Essa canção diz isso, que o Espírito Santo é aquele que traz vida onde é a morte. Ele fez isso conosco. Enquanto nós estávamos mortos, por causa do pecado, o Espírito Santo nos deu vida, a vida de Deus. Que nós possamos nessa noite nos render a esse meio, esse doce, amado, nosso melhor amigo. Não existe um amigo como ele. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Sopra Espírito, adore. Levanta os caídos. Levanta, Senhor. Restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito, trazendo vida. Junta os pedaços, já ouço ruídos do teu agir. Faz levantar, Espírito Santo de Deus. Faz levantar do vale. Põe de pé os ossos secos com teu poder. Vem restaurar da multidão de caídos. Vai, Senhor, o fogo forte marchar sobre a terra quando o vento soprar. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. Vamos declarar mais uma vez. Sopra, Espírito, trazendo vida. Junta os pedaços, Espírito Santo. Junta os pedaços, já ouço ruídos do teu agir. Faz levantar do vale. Põe de pé os ossos secos com teu poder. Vem restaurar da multidão de caídos. Vai, Santo. Vai, Senhor, o
o povo forte marchar sobre a terra. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover. Pode soprar nessa noite. Tudo volta ao O lugar. Espírito Santo. Quando o vento soprar, Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Oh, quando o vento soprar, sopra o Espírito Santo, trazendo vida em cada lar nessa noite, Pai. E nós queremos te adorar, porque se a gente com louvor passar por essa pandemia, nós vamos vencer. Se a gente colocar o louvor nos nossos lábios, se a gente for uma verdadeira adoradora ou adorador, nós vamos passar por isso, e quando isso passar, nós vamos estar melhores. Em nome de Jesus, ninguém estará caído, ninguém estará prostrado, porque o adorador, ele passa por luta, mas ele se levanta na adoração. Aleluia, vamos adorar o nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Aleluia! Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Espera aí, meu crente. Aleluia! Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve aí, queridos. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que neles confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Louvado, Senhor. com muito louvor, com muito louvor. Vamos escutar o Senhor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Deus está trabalhando, aleluia.
somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, louva a igreja, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Esse toca louva, não importa. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Exalta o Senhor, adora o Senhor com muito louvor, te adoro. Comece a dizer com muito louvor, exaltar com muito louvor, e adorar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Oh, glória! Glória a Deus! Amém, gente. Amém. Glória a Deus. Que maravilha. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por esse tempo. Daqui a pouquinho, se Deus permitir, a gente volta para adorar a Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém. Eu tenho prometido e não cumpri ainda, mas qualquer dia vamos fazer uma live só com esses louvores assim, para a gente ficar aqui só adorando a Deus, matando a Amém. saudade. Amém? Fiquem com Amém. Deus. Daqui a pouquinho, chamo vocês de volta. Amém, Paulo? Amém. Oh, glória. Amém. Muito, muito bom esse tempo, gente, de adoração, esse tempo de louvor, esse tempo de podermos glorificar a Deus. Olha só, nós estamos às 18 horas e 29 minutos, 30 minutos. Eu tenho aqui um desafio. Nós temos tentado fazer a primeira parte do nosso culto desde o último domingo, envolvendo a parte do louvor inicial e da mensagem, na primeira chamada, na primeira live, como assim dizemos. E eu quero, neste momento, que você volte a sua Bíblia, ou mantenha a sua Bíblia aberta, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu tenho uma palavra, chamar de breve é apenas uma forma de chamar, mas buscarei ser muito objetivo para dentro desses 30 minutos que temos, fecharmos com a mensagem. Voltaremos na segunda etapa para louvar a Deus um pouco mais e fazer outras coisas que envolvem esse momento. Mas, a título de introdução, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E desde o domingo passado, assim também foi na quarta-feira, nós ouvimos mensagens e palavras que estão relacionadas ao dia de Pentecostes. No domingo anterior, a Igreja do Nazareno, a nível mundial, ela dedicou aquele domingo para o dia de Pentecostes. Nosso querido pastor Manuel Lima nos trouxe uma excelente mensagem. Na quarta-feira, pastor Fanucci
também nos trouxe uma mensagem sobre o mesmo assunto. E hoje eu quero aqui poder colocar um pouco mais de lenha nessa fogueira, poder conduzir você a um desejo ainda maior e mais árduo por esse dia, o dia do Pentecostes. E eu quero aqui mostrar para você um caminho que nós devemos trilhar para receber o Espírito Santo. Eu costumo dizer, sempre que falo a respeito do Espírito Santo, que sem ele, eu, você, a igreja, nós não passaremos de homens, mulheres ou jovens esforçados. E o livro de Atos, capítulo 2, precisamente do verso 1 a 4, ele narra a descida do Espírito Santo. E a descida do Espírito Santo traz um marco histórico na vida da igreja que estava se iniciando naqueles dias. E é interessante que no Pentecostes, o Espírito Santo veio como nunca antes. Porque quando nós falamos do Espírito de Deus, do Espírito Santo, ele já atuava desde os primórdios. Ele estava na criação do mundo com o próprio Deus. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Ou sobre o abismo, sobre o mundo, sobre a terra. Ele sempre atuou. Mas a partir, ou no Pentecostes, ele veio como nunca havia vindo antes. A intensidade do Espírito Santo trouxe uma sensação de plenitude transbordante. E para nós, especialmente que somos nazarenos, nós definimos o batismo do Espírito Santo, ou a plenitude do Espírito Santo, quando alcança a vida do crente, como a segunda bênção. Pois a primeira bênção é a bênção da salvação, e a segunda bênção nessa escala é o batismo, é o preenchimento, é a plenitude do Espírito Santo de Deus dada a nós. E ainda a respeito do Pentecostes, nós vemos na história que depois do Pentecostes, certamente a transformação dos apóstolos foi a maravilha maior de quantas poderíamos aqui testemunhar nessa noite. Os discípulos jamais foram os mesmos. O temor se foi. Eles não temiam mais ninguém. Então, a título de contexto, a respeito de Atos 2, antes do descer do Espírito Santo, eles estão dentro de um cenáculo. E o dentro do cenáculo tinha um propósito, mas também havia alguns motivos. E os motivos também eram medo. Medo do que os líderes religiosos podiam fazer com eles ou contra eles. Mas quando eles receberam o Espírito Santo, está explícito isso em Atos 2, eles saem para o lado de fora e proclamam o Evangelho de uma forma tremenda, de uma forma poderosa. Então, depois do Pentecostes, a igreja do Senhor, aqueles homens que receberam, ou aqueles crentes que receberam, aquelas pessoas que receberam o Espírito Santo, jamais foram as mesmas pessoas. Mas hoje eu quero levar você a refletir sobre o que de fato aconteceu no Pentecostes. É a coisa mais notável de todos os tempos na vida da igreja. Na igreja primitiva que nós conhecemos, até a igreja contemporânea nos dias de hoje. Perceba que, vez ou outra, nós temos a necessidade do Pentecoste, o renovo do Pentecostes em nossa vida. E agora, a pergunta que eu devo lhe fazer, a pergunta que surge dentro desse cenário é: aconteceu aquilo com você? Aconteceu com você o que aconteceu com aqueles 120 que estavam reunidos no cenáculo
no cenáculo em Atos 2. Você que está me ouvindo aí do outro lado, já recebeu a presença, o batismo, a plenitude, como você queira, do Espírito Santo? Você já recebeu? Você já teve a experiência com Deus de viver alguma coisa que marcou a sua vida cristã, a sua vida com Deus? Aquele divisor de águas que traz a purificação no coração e que de fato agora você entende, não dá mais para ser o mesmo, não dá mais para ser a mesma depois dessa experiência tão profunda e tão real que eu tive, ou que você teve com o Espírito Santo. E o meu desafio, eu comecei a dizer nesta noite, eu comecei a dizer nessa reflexão, deixa eu tirar essa palavra breve que ela não combina comigo. Eu comecei a dizer que eu quero colocar um pouquinho mais de lenha nessa fogueira. Eu quero colocar um pouco mais de intensidade nesse desejo que talvez há em você. Ou talvez eu quero fomentar isso em você, um desejo pela presença do Espírito Santo. Os dias que nós estamos vivendo são dias tão difíceis, dias que nós fomos arrancados quase que instantaneamente da nossa vida religiosa, ao que se refere a alguns atos, algumas coisas que envolvem essa vida cristã. E como eu disse no começo, sem a presença do Espírito Santo, eu e você, você e eu, estamos fadados ao fracasso. Sem a presença do Espírito de Deus, do Espírito que produz poder, poder para vencer o pecado, poder para sermos proclamadores do Evangelho, poder para nos fazer orar diariamente, ler Bíblia, adorar a Deus, independente da presença de um sacerdote, independente da presença do templo religioso, independente daqueles que cobram de nós no bom sentido para que façamos, porque o Espírito Santo, que é fonte de poder, fonte de vida, nos leva, porque ele produz a sede, ele produz a fome pela presença de Deus. Então eu gostaria que você pudesse ouvir com muita atenção quais os passos da fé pelos quais nós nos apropriamos da bênção. E a bênção aqui é a presença do Espírito Santo de Deus em nós. E antes de lhe apresentar quais são esses passos, eu quero, em nome de Jesus, eu orei por isso nesta madrugada, eu orei por isso antes do culto. E na medida que você vai recebendo esta palavra, na medida que você for sendo ministrado com essa palavra, eu creio nisso, que Deus lhe dê experiências, que o seu coração possa arder, que o seu coração possa queimar, que você sinta um renovo de Deus, aquele renovo que vem de dentro para fora, aquela alegria que o mundo não pode explicar, aquela alegria que muitas vezes nós queremos dar testemunho dela e não conseguimos mensurar com palavras. É algo que acontece no primeiro amor, é algo que acontece naqueles momentos de culto, quando o louvor está fluindo e a presença de Deus vem sobre nós de uma forma tão gloriosa. E nós temos tantas formas de expressar isso. Nós podemos nos alegrar, louvando a Deus, glorificando a Deus. Outros batem palma, outros têm vontade de saltar, outros gritam, outros choram, e assim por diante. Que esta noite seja marcada por uma experiência de Deus na sua vida. Mas antes fosse simplesmente uma força no sentido de desejo. O que eu aprendo com o texto de Atos e usando todo o contexto bíblico é que nós precisamos ter algumas atitudes para com Deus, para que recebamos de verdade. E no último domingo, pastor Manuel foi muito feliz nas suas colocações, e dentre elas, ele disse que para alguns de nós, talvez essa noite não é uma noite de literalmente recebermos pela primeira vez, mas talvez para alguns de nós é apenas um renovo que nós estamos precisando. Porque às vezes nós permitimos que na nossa vida cristã ou vida com Deus,
as cinzas estejam sobre o nosso altar. E nós sabemos que toda brasa, quando ela se apaga ou vai se apagando, é normal que ela se torne ali agora um carvão, que as cinzas possam ofuscar aquela glória, ou aquele resplendor que havia antes naquele braseiro. E quem sabe não é essa noite, ó, como a nossa irmã e nossos irmãos aí cantaram, do Espírito Santo soprar, do Espírito Santo soprar livremente sobre o seu coração, do Espírito Santo soprar livremente sobre o teu altar, do Espírito Santo de Deus soprar livremente sobre a tua vida, tirando todas as cinzas, tirando tudo aquilo que é impedimento, retirando tudo aquilo que impossibilita que a brasa viva do altar possa queimar e arder outra vez, ou pela primeira vez, em mim ou em você. E eu quero que você olhe comigo, louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Eu quero que você pense comigo, porque sobre as nossas atitudes para tomarmos posse da bênção, eu quero em primeiro lugar falar sobre arrependimento. Arrependimento, em Atos capítulo 2, versículo 38, depois que o Espírito Santo veio sobre os discípulos, que agora são chamados de apóstolos, depois que o Espírito Santo foi derramado com tamanha intensidade, a Bíblia diz que ele sai para o lado de fora, e é interessante que Pedro, aquele que, segundo a Bíblia, era um homem analfabeto, não que isso desmereça, mas Pedro era aquele talvez mais ignorante no sentido de conhecimento do conteúdo das Escrituras, mas diz a Bíblia que Pedro, usado pelo próprio Deus, ele passa agora a pregar uma mensagem, e começando lá do Antigo Testamento, falando de Davi, falando de Moisés, falando da promessa do profeta Joel, do capítulo 2, quando o Senhor prometeu derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. Pedro dá um discurso. Aqueles homens que ouvem Pedro ficam admirados, ficam impactados pelo poder daquela mensagem, e diz: o que faremos? O que faremos, irmão Pedro? E ele diz: arrependei-vos. Está em Atos 2, verso de número 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Nesta noite, ainda que nós venhamos a pensar que a palavra arrependimento, ou a palavra no original que seria metanoia, seja apenas para aqueles que ainda não entregaram a vida a Jesus, eu quero dizer para você, querido irmão, de forma muito específica, que há arrependimento dos crentes, assim como pecadores. Na mesma medida, muitas vezes, que aquelas pessoas que não afirmaram aliança com Jesus precisam sim de arrependimento, muitas vezes nós também precisamos nos arrepender de práticas que têm nos impedido de viver uma experiência sobrenatural com Deus. Talvez nesse momento de pandemia, de reclusão social, de impedimentos, como falei a respeito da nossa vida com Deus. Muitas vezes nós temos nos entregado, vivido uma vida de comodismo com relação à vida cristã, mas nessa noite, entenda que não sou eu, mas a palavra de Deus dada a nós, o Senhor nos chama para um tempo de arrependimento, para um tempo de consagração, para um tempo de dizermos: Senhor, perdoa-me pelas práticas que não te agradam. Sonda, Senhor, sonda, prescruta dentro de mim aquilo que não te agrada, aquilo que não te alegra, aquilo que impede que eu viva ou que eu desfrute da presença do teu Espírito Santo. E antes, querida igreja, dele ser exaltado, antes do Espírito do Senhor ser coroado, glorificado em nós, precisamos de um arrependimento genuíno. Eu poderia aqui citar tantas expressões da Bíblia, como o Salmo 66, versículo 18, quando o salmista diz: se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor
não me ouviria. Mas eu preciso caminhar, e eu quero dizer para você que além de arrependimento, se faz necessário pedir, a Deus que o Espírito seja derramado sobre nós. Talvez você é um cristão de longa jornada, de longa caminhada, e talvez você já pediu a Deus tantas coisas que não são erradas, ou não está errado, mas quem sabe você ainda não pediu o Espírito Santo de Deus para morar em você, para habitar com você e em você. E Jesus disse no livro de Lucas, capítulo 11, verso de número 13. Lucas 11, 13. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àquele que lhes pedirem. Perceba, igreja, não é um desejo do pastor Alexandre, não é um desejo de A ou de B, é um desejo do próprio Deus. Jesus disse, o vosso Pai vos dará o Espírito Santo, mas para isso nós precisamos pedir. O desejo tem muito a ver com a oração, e a oração não adianta sem o desejo. Então, quando há um desejo em mim, automaticamente eu peço, automaticamente eu pago o meu preço, né? No bom sentido da expressão pagar o preço, eu pago o meu preço por uma vida santificada, por uma vida consagrada, para poder receber o Espírito Santo. Jesus disse, se vocês são maus, se o pastor Alexandre, como um homem mau, como um homem corrupto, com a natureza corrompida, ele sabe dar boas dádivas aos seus filhos, imagine vosso Pai Celestial, ele vos dará o Espírito Santo, o Espírito Santo. E eu quero aqui, em nome de Jesus, eu quero ministrar isso sobre a sua vida, na medida que você pede, na medida que você roga, na medida que você busca em Deus o Espírito Santo, que ele seja derramado sobre o seu coração, que o Espírito de Deus, que tem a missão de glorificar o Filho, possa inundar o teu ser, e que a sua vida seja um testemunho da glória de Deus para os dias atuais, em um nome de Jesus, o nosso Senhor. Peça, porque todo aquele que pede, segundo a Bíblia, recebe. Peça, peça da maneira correta, porque também Tiago diz, pedes e não recebes, porque pedis mal, mas peça o Espírito Santo de Deus na sua vida para a glória de Deus. Muitas vezes o desejo de termos os dons espirituais, ou o desejo de termos uma experiência com Deus, é para nos exaltarmos, é para demonstrarmos a alguém que somos mais espirituais. Não, não é essa a finalidade. A missão do Espírito Santo, segundo escreveu João no capítulo 16, é glorificar o Filho. Se o teu desejo nesta noite é ser cheio do Espírito de Deus para glorificar o Filho, eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a sua família, sejam cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Depois de pedir, vem um ato de fé. Mateus 21, versículo 22. Portanto, eu vos digo, foi Jesus quem disse, e eu estou declarando. Portanto, eu vos digo, tudo o que orardes e pedirdes, crede que recebestes, e o recebereis. Querida igreja, quando a consagração é completa, o ato da fé é bem simples. Quando a consagração está alinhada com a vontade de Deus, esse ato da fé, ele se torna algo muito simples na minha e na sua vida. Por isso eu quero aqui lhe fazer lembrar de dois acontecimentos, espero que o tempo me permita. O primeiro é Pedro na casa de um homem chamado Cornélio. E quando Pedro chega na casa de Cornélio, ele traz a mensagem do Evangelho, diz a Bíblia que enquanto Pedro falava a eles, eles foram cheios do Espírito Santo de Deus.
Em Atos 19, a Bíblia nos fala de Paulo em Éfeso, na casa de um homem chamado Apolo. E diz a Bíblia que ali, depois que Paulo pregou o evangelho para eles nem haviam ouvido falar do Espírito Santo, mas depois que ouviram, diz a Bíblia que Paulo, impondo as mãos sobre aquelas pessoas, eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Eu disse no começo que eu quero fomentar isso em você. Eu quero colocar mais lenha nesta fogueira. Consagre a sua vida. Dedique sua vida ao Senhor. Mas quem sabe você já é alguém que está me ouvindo, que tem pedido, que tem consagrado, que tem pago o seu preço. Eu quero, no nome de Jesus, declarar: seja cheio do Espírito Santo, receba o mover, o agir de Deus, a presença de Deus aí aonde você está, que o Espírito sopre, que tudo aquilo que não agrada ao Senhor, que tudo aquilo que é impedimento caia por terra, e que você seja cheio da presença, cheio da plenitude, que haja dons espirituais sobre a sua vida, dons espirituais sobre a sua família, que a sua casa seja um ambiente onde aquele cenáculo foi cheio, que a sua casa também seja cheia da presença do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Confie na palavra, tudo aquilo que pedides com fé, crendo, disse-lhe Jesus, recebereis. E nesse contexto que eu estou falando, por fim, eu quero dizer para você que um passo, ou mais um passo que nós devemos dar, é uma vida de constante obediência. Eu fico impactado com a expressão de Atos capítulo 5, 32, quando a Bíblia diz, Atos 5, 32, para você que está tomando nota, é uma vida de constante obediência. Quando a Bíblia diz assim, e nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Aquela igreja permaneceu em obediência. Aquela igreja permaneceu obedecendo ao Senhor. E a bênção do Pentecostes, essa bênção que nós estamos aqui falando, ela pode se perder, e sempre se perde quando a obediência falha. Você quer que eu explique isso para você, trocando nos miúdos? Talvez você é alguém que já viveu tudo isso que eu estou falando, mas de repente você passou a trilhar um caminho de desobediência, um caminho que não agrada ao Senhor. Talvez você tenha feito ou está fazendo certas alianças que não poderia ou não deveria fazer. E isso tem apagado o brilho, isso tem ofuscado o brilho do Espírito Santo na sua vida. Porque a Bíblia diz também que Deus não habita onde há pecado. Deus não se alegra com sacrifício de tolo, antes nos pede para sermos obedientes à sua palavra, aos princípios e valores que nós estamos aqui agora expondo à luz da Bíblia. A obediência se faz condição para receber o Espírito Santo de Deus. Nesta noite, o tempo está chegando, mas eu quero aqui afirmar que este dom, louvado e bendito seja o nome do Senhor, este dom extraordinário é para pessoas comuns, assim como eu, assim como você. Esse dom do Espírito Santo, ou o derramamento do Espírito Santo, é para toda a carne, conforme Pedro reafirma o que Joel declarou em Joel capítulo 2. Todos, ouça com atenção, todos, absolutamente todos, podem ficar tão cheios, realmente como os 120 no dia de Pentecostes. As condições continuam as mesmas para todos nós. Arrependam-se, peçam, recebam e obedeçam. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida
neste momento, antes que essa transmissão inicial caia, nós iremos voltar de imediato, caso isso aconteça. Hoje, o Pentecostes pode acontecer em sua vida, pois existem muitos que precisam ouvir sobre as grandezas de Deus e sobre a salvação em Cristo Jesus. Esse foi o principal propósito do derramado Espírito Santo. Fazer com que aqueles homens se tornassem testemunhas eficazes do poder de Deus. Segundo, consagre sua vida e peça a unção do Espírito Santo em seu viver. Terceiro, não se esqueça, Jesus prometeu estar conosco. Quarto, Jesus prometeu estar em nós e através do Espírito Santo, ele prometeu estar em nós. Onde você está hoje? Onde você está nesse momento? Fale com Deus. Peça a visitação do Espírito Santo em sua vida em nome de Jesus. Peça neste momento que o Espírito Santo de Deus venha sobre você. Jesus disse que quando ele viesse, convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Talvez você é alguém que não tem conseguido vencer pecados. Talvez você é alguém que não tem conseguido vencer o seu momento de distanciamento, não distanciamento social agora, mas o seu distanciamento do Senhor. Você anda encantado, você anda envolvido com as programações que você tem acompanhado, mas você sabe que você precisa firmar a sua aliança com Cristo, que você precisa vencer seus vícios, seus pecados, suas limitações. Que o Espírito Santo nesta noite esteja trabalhando, convencendo você do seu pecado, convencendo você da justiça e do juízo de Deus. E quem sabe você é alguém que está aí do outro lado, sentindo o seu coração arder, querendo dizer assim: pastor, eu estou voltando para Jesus, eu estou entregando minha vida a Ele, eu estou firmando minha aliança com o Senhor. Quem sabe você não é alguém que tem ainda, mesmo sem aqueles rituais religiosos da vida, do templo, da igreja, mas você continua vivendo apenas isso, sem força para um relacionamento com Deus, sem força de orar na sua casa, sem força de ler Bíblia, sem força de abrir os seus lábios e entoar cânticos de adoração ao Senhor. Nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, eu estou declarando sobre a sua vida, eu estou declarando sobre a sua família a presença de Deus, a presença do Senhor que quebra todos os grilhões. Eu estou declarando o Espírito Santo de Deus atuando sobre o teu coração, retirando tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Por isso, sopra, 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 Espírito de Deus, sopra, retira as cinzas do altar, retira as cinzas que há sobre a nossa vida, traz a alegria do teu Espírito Santo, traz o batismo, traz a plenitude, traz a tua presença, traz mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, em nome de Jesus, Senhor. Eu quero declarar sobre a vida, Senhor, desta pessoa que se encontra, ó Deus, neste momento com as lágrimas em seus olhos. As lágrimas certamente podem estar rolando sobre o seu rosto. Espírito Santo, recolha essa lágrima, leve diante do Pai. E como diz a tua palavra, o Senhor intercede por nós, pois quando não sabemos orar, o Senhor leva e interpreta os nossos gemidos inexprimíveis diante de Deus. Eu oro, Senhor, pelo batismo com o teu Espírito Santo. Eu oro, Senhor, pelo fogo do teu altar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bendito seja Deus. Nós estamos encerrando, falta apenas 5 segundos. Volte. Nós vamos ainda buscar mais a presença